abençoe. Irmãos, um dos milagres que nós vimos acontecer nessa nossa viagem, um moço que teve um acidente de moto, quebrou a coluna em 2 lugares, as suas pernas, uma das pernas ficou mutilada, perdeu toda a musculatura, perdeu tendões, e naquele momento de oração, o milagre aconteceu. O Senhor deu uma nova coluna para aquele homem. Ele estava na cadeira de roda, a mulher dele que estava caindo. 4 anos que ele estava assim. E Deus refez a perna daquele homem na nossa frente. Sabe quando você estivesse enchendo o balão? Entendeu? Aquela perna estava ressequida, estava só o osso e o couro. Só o osso e a pele. De repente aquela perna ficou normal, igual a outra. E ele saiu andando e saltitando e glorificando o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome desse Deus? Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. É o Deus que nós servimos. Irmãos, a gente quer colocar Deus numa caixinha de fósforo, né? E a gente quer eliminar o nosso Deus, quando Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, sustentador de todo o universo. Ele tem todo o poder dos céus e na terra. Amém? Glória a Deus. Mas hoje eu vim aqui te falar dessa pessoa extraordinária, tremenda, maravilhosa, que você não pode deixar de fora da tua vida, chamado Espírito Santo de Deus, que é tão importante quanto o Pai e o Filho, tão importante quanto Deus, porque Ele é Deus, e tão importante quanto Jesus, porque Ele é Deus. Amém? Amém. E o Espírito Santo, quando a terra sem forma e vazia, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Essa palavra aí, pairar, no aramaico, significa chocar. É como a galinha que fica em cima dos pintinhos, em cima dos ovos, até que os pintinhos nascem. Dá para entender isso? Então o Espírito de Deus estava sobre a face das águas, gerando tudo de bonito que você conhece na terra, inclusive você. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Mas esse mesmo Espírito Santo, ele esteve num momento muito especial na Galiléia, onde havia uma jovem ainda adolescente chamada Maria, e ele a visitou e contou para ela o plano de Deus, dizendo: olha aqui, você vai gerar um menino, e esse menino vai se chamar Jesus, e ele será o Salvador do mundo. E ela disse: como isso vai acontecer, visto que sou virgem, não conheço homem? E ele disse: o Espírito Santo descerá sobre você, e a virtude do Espírito Santo te cobrirá. Amém? Então é assim que Jesus foi gerado no ventre de Maria. Então o Espírito Santo sempre esteve em momentos extraordinários, como no dia do Pentecostes. 10 dias estavam ali orando, quando ele se manifestou como chamas de fogo, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e falavam em novas línguas, e surpreendeu medos e persas e italianos, e ali havia gente de todas as nações, e ficaram perplexos de ver aquele povo indouto, porque eram pescadores, falando no idioma deles, né? Então Deus faz coisas tremendas. Mas hoje nós vamos nos deter em Ezequiel 37. Eu quero te contar aquilo que Deus faz, porque Deus é tremendo. Ezequiel 17, a partir do versículo 1. O profeta Ezequiel é um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Ezequiel 37. Aleluia! Quantos podem dar uma glória a Deus e aleluia? Nós precisamos do Espírito Santo, assim como você precisa de água para sobreviver. Quando
entrei no carro para a gente viajar para Osasco, o pastor falou para mim assim: missionária, do seu lado tem uma garrafa de água, que a missionária vai ganhar depois. Virou o pastor Chico com uma garrafa de água mineral do lado do Senhor também. Ela teve um cuidado tão grande com a gente, que ela colocou água para nós e colocou balinhas. Foi algo tão lindo, irmãos. Eu já disse para vocês que pequenas gentilezas geram grandes benefícios, né? Já falei isso para vocês. Veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu não sabia que ossos tinham ouvidos, mas Deus mandou. Será que não está na hora da gente profetizar sobre as nossas dificuldades também? Dá para entender isso? Assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Que mais? Cresceu a carne e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o quê? Espírito. Olhe para mim. O profeta foi levado a um vale de ossos secos. Eu acredito que houve uma guerra e os mortos não foram enterrados. E com os anos que uma pessoa morre, fica apenas os ossos. Só que a Bíblia diz que esses ossos eram o quê? Sequíssimos. Ou seja, você vai ver se assim estaria. Mas o Senhor levou Ezequiel e disse: Ezequiel, podem esses ossos voltar a viver? Ele disse: Senhor, tu sabes. Porque Jeová significa Senhor. Senhor, tu sabes. Ou seja, quem sabe tudo é o Senhor. Ele diz: profetiza a estes ossos. Parece coisa de louco. E assim você vai dizer: ouvi ossos secos. Eu não sabia que ossos tinham ouvidos. Sinceramente, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei estarrecida. Dá sequência dele, por favor. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem os quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele profetizou, cada osso procurou o seu osso. A coluna se colocou como deveria, logo vieram as costelas, logo veio o crânio, né? Vieram os braços, vieram as mãos, vieram as pernas, os pés, ossinhos para todo lado, e aqueles ossos partiam e faziam um ruído grande com isso, mas mediante a voz profética. Quer te dizer uma coisa? A sua palavra tem poder. Glória a Deus. E quando você profetiza em nome do Senhor Jesus, aleluia, você pode alcançar qualquer coisa que você queira. Sim, meu Deus. Amém? Aleluia, amém.
Só precisa uma coisa, ter fé. É a única coisa que nós precisamos. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Só que quando ele profetizava, aqueles ossos se juntaram, formaram um esqueleto e imediatamente se colocaram de pé, formaram um exército muito grande. Nossa, que coisa mais esquisita! Se olhar um exército de caveiras, né, mãe? É muito esquisito. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou assim: filho do homem, falando para Ezequiel, profetiza sobre o Espírito. Então eu posso profetizar sobre o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre a minha situação. Espírito Santo, vem sobre a minha saúde. Espírito Santo, vem sobre a minha casa. Quem está me entendendo? Aleluia! Irmão, você tem uma casa perdida, ou não é? Então ele profetizou. Olha, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Olha o próximo versículo. Que espetáculo! E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus pode fazer um monte de ossos, um exército. Glória a Deus. O que é que Deus não pode fazer na sua vida? É verdade, Senhor. Por que nós limitamos Deus? Oh, aleluia. Irmãos, quando eu vi aquele moço há 4 anos, paraplégico, e agora ver aquele moço levantar e correr dentro do salão, Glória. vou te falar um negócio, você só vai vontade de chorar, porque é algo sobrenatural. Ver aqueles ossos sendo reformados, sendo tratados pelo Espírito Santo. Aleluia. E agora eu me vejo aqui em Ezequiel 37, e eu fico estarrecido de ver quantas vezes eu já li a Bíblia. Eu tenho aproximadamente, eu aceitei Jesus, eu batizei em 83, então eu tenho 43 anos de crente. E todos os anos eu li a minha Bíblia, às vezes até mais de uma vez, mas nunca foi tão clara, tão uma relação tão forte como foi nesses dias. Amém? Então a Bíblia diz que Deus pegou aquele monte de ossos e fez dele um exército extremo. Mas o que é que Deus não pode fazer na minha e na sua vida? Glória a Deus, verdade. O Espírito Santo, ele quer trabalhar com você. O grande problema, irmãos, é que não há transformação nas nossas vidas. Eu comprei um livro do Apóstolo Maldonado, porque eu tenho um respeito muito grande, porque eu vejo nele um profeta dos últimos dias, um homem de Deus, mesmo que ele fala com testa. E o livro se chama Face a Face com Deus. E lá ele diz assim: há pessoas que oram horas e horas, todos os dias, mas não tem mudança no comportamento. O comportamento não foi mudado. Significa que nunca teve um encontro real com o Espírito Santo. Porque o dia que você tem um encontro com o Espírito Santo, ele muda a sua maneira de agir, ele muda a sua maneira de falar, ele muda a sua maneira de se conduzir. Você passa a ter um caráter afiado, um caráter aguçado, um caráter parecido com o de Jesus. Você começa a se parecer com Jesus no dia a dia. Quem está me entendendo? Você tem mais desejo de orar, porque, irmãos, ficou muito light o Evangelho. Peca hoje, pede perdão, peca amanhã, pede perdão, mesmo pecado. Nossa, espera aí. O Senhor diz para aquela mulher: vai, não peques mais. Você está perdoada, mas vai, não peques mais. Ou seja, dá um jeitinho de mudar. Quem está me entendendo? Amém. Você já pensou? Todo dia, seu marido dá um tapa no rosto e diz: não, me perdoa. Aí amanhã ele outro tapa, pá, me perdoa. Outro dia, pá, tem que ficar com a cara toda torta, não tá?
É tudo uma questão de decidir a quem eu quero servir. Eu já decidi, eu quero servir a Cristo até o último dia da minha vida. Eu quero morar com Ele na eternidade. Glória a Deus. Por favor. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos contados. Israel está dizendo, agora não tem esperança mais para nós. O Senhor nos abandonou. Nossa vida está arrasada. Agora não tem saída. Mas o Senhor estava mostrando que mesmo ossos sequíssimos podiam ser transformados em reviver. Assim também Israel podia reviver diante de Deus. Quem está entendendo? Amém. O Espírito Santo, Ele quer empoderar você. Irmãos, não tem nada mais gostoso de se colocar a mão sobre uma pessoa e a pessoa ser curada na hora. Quando aquela moreninha chegou, que ela estava, pastor, eu precisei chegar, o estômago está enrolando demais. Eu levei ele para dentro, eu coloquei a mão nela, na hora eu vi que o vômito tinha passado. Porque aquela ânsia, né, tinha ido embora. Na hora. Entende? Deus não precisa de gente fazer uma novena na sua cabeça, não. Sabe? Deus quer operar na nossa vida, irmão. Deus quer. Irmãos, quantas vezes pessoas vêm de longe para ser curadas? Lembra, irmão? Lembra, Manária? Mandora, lembra? Pessoas, né, Neidinha? Pessoas vinham de longe, vinha gente lá do Itatiaia, porque uma criança foi curada de diabetes aqui na igreja. Pessoas, a perna era menor do que a outra, a mulher tinha 70 anos, que ela andava roncando, porque uma perna era maior que a outra, esse tanto, a perna cresceu na minha mão. Fui eu que fiz isso? Não foi. Lembra disso, irmão Jorge? Aqui, ó, embaixo. Uma feiticeira que morava ao lado, a Marina, lembra dela, né? Foi sua vizinha. Ela falou assim, hoje eu vou entrar naquela igreja do meu irmão Paulo, aquela pastorinha, eu vou quebrar ela hoje. Sabe o que aconteceu? Ela fez um trabalho, chamou as pessoas para ir para o culto e bebeu uma garrafa de 51. E foi. Quando ela chegou na porta, o Espírito Santo tomou posse dela. Ela sentou e falou assim, eu não estou entendendo. A bebida foi tudo embora, não estou sentindo mais nada. Olha para mim. E ela aceitou Jesus naquela noite. E nós tivemos o prazer de batizar ela. Nós, ela jogava coisa de macumba todo dia no lote da igreja. Você sabe disso. Era vela vermelha amarrada com marido. Que bobagem! A Bíblia diz que contra nós não vale encantamento. Eu tenho dó. Não todas as pessoas aqui no bairro levantaram, falaram que me mataram. Tinha um que falava assim, meu desejo era que essa mulher em pedacinho, quando a caixinha mandar para nós e falar para eles despachar no outro planeta. Já foi. O amado, né? O amado já foi encontrar com o amado, disse que graças a Deus aceitou Jesus. Então, amados, Deus é lindo demais, Deus faz coisas tremendas. Nós precisamos crer, para comigo, eu preciso acreditar que o Espírito Santo quer operar na minha vida. Até porque, irmão, você tem uma alma e a hora é já. Está chegando o momento que Jesus vem buscar a igreja dele. Glória a Deus. E no momento que a igreja for arrebatada, acabou a oportunidade para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Às vezes as pessoas acham que é exagero nosso, mas a Bíblia diz: quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crê será condenado. Sou eu quem digo. Não adianta obras, você pode fazer todas as obras, você pode usar de misericórdia com todo mundo, mas se você não tiver o único salvo-conduto para o céu, que é Jesus Cristo, não entra lá. E o outro caminho é terrível. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Jesus esteve presente o Espírito Santo esteve presente na ressurreição de Cristo.
E Ele estará presente na sua ressurreição também. Porque um dia, nós, os que partimos para a eternidade, seremos ressuscitados. E os que subirmos vamos encontrar com Ele nos ares e seremos transformados. Está chegando a hora de nos buscar. Amém? O homem foi criado para carregar a presença de Deus. A presença de Deus no ambiente muda qualquer situação. Verdade. Se você vê o hotel que a pastora tinha reservado para nós, mas ela não conhecia, foi feito tudo via internet. Quando chegamos lá, ainda tinha 3 vãos de 50 degraus cada um. Eram 150 degraus para a gente subir. Agora você vê, a gente ia para o culto de manhã, à tarde e à noite, cada vez que voltava tinha que subir e descer 150 degraus. Para começar, ficamos sabendo que lá não tinha água. O hotel estava sem água. Como é que você vai pegar num lugar desse? Você suado, cansado de viagem. Nós ficamos quase 1 hora na porta do hotel esperando que o dinheiro fosse devolvido, porque nós tínhamos pago a metade. Irmãos, Deus preparou o melhor hotel de Osasco para nós. O melhor, 4 estrelas. Mas, olha, eu daria 5 estrelas de olhos fechados, porque eu conheço hotéis no mundo inteiro, na África, na Europa, aqui na América do Sul, vários países, mas igual aquele, sinceramente, tirei o chapéu. Foi o melhor hotel que eu já fiquei. Tratamento VIP, sabe? Uma coisa sobrenatural. E eu só tenho a dizer a Deus muito obrigado, porque nós viemos com uma nova bagagem, nós viemos com uma unção renovada. E eu quero te dizer uma coisa: essa igreja nunca mais será a mesma, porque nós recebemos o que nos foi dado, e nós não vamos abrir mão daquilo que nos deve. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero transmitir isso para você. Quero que você seja empoderada. Amém? Porque às vezes a gente fala assim: quer ser empoderado, né? Você está lá na academia, quer assim? Quer ser empoderado? Não, eu quero ser empoderado no espírito. Eu quero estar bem fisicamente. Para isso eu levanto de madrugada, vou para a academia, graças a Deus. E está dando muito certo, porque essa viagem tinha que ser cansativa, foi tremenda. Então nós tiramos a prova dos olhos. Foi maravilhosa, amém? Deus quer mudar a tua história. Aquela contente já foi embora, amém? Já foi embora? Uhul! Glória a Deus! Gente, é bom demais isso. Irmãos, eu vou ver testemunhos aqui, vocês verão. Escreve o que eu estou te dizendo. Pessoas vão chegar aqui passando mal, o Senhor vai curar. Glória a Deus! Porque Ele é bom, não é porque a gente é bom, é porque Ele é bom. Verdade, Senhor. Uma chegou passando mal, a outra chegou dando tonteira, o mundo estava girando e Jesus já operou. Glória a Deus. O nome dele, amém? Amém. Nós vamos colocar de pé e vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero te conhecer. Vamos orar. Vamos orar para o Senhor. Fala para Ele: Deus, eu quero te conhecer. Eu preciso te conhecer como o Senhor é. Fala comigo: Deus. Deus, Eu preciso te eu conhecer preciso, como Abba Pai, como Abba Pai, como o Pai de Jesus Cristo, Pai de Jesus Cristo, como meu Pai, como meu Pai, como meu provedor, meu provedor, como meu cuidador, meu zelador, aquele que me direciona, aquele que me instrui, aquele que me guarda, aquele que provê todas as coisas na minha vida. Comece a falar com o Espírito Oh Santo. Espírito Santo de Deus, Soberano Deus, usa-me, Senhor. em nome de Jesus Cristo, sopra sobre nós Sim, meu Deus. a brisa suave do Espírito Santo. Oh glória. Manda o